Veja no TVI Notícias dessa segunda-feira. Próxima safra de soja deve gerar produção recorde, 10 milhões de toneladas. Acusado de ser operador de esquema de propina entre JBS e governo estadual, se entrega na Polícia Federal de Brasília. E ainda, candidato à presidência Henrique Meirelles cumpre agenda em Campo Grande e afirma como vai aumentar a segurança na fronteira. Violência se combate, em primeiro lugar, com inteligência. Serviços públicos são campeões no ranking de queixas do PROCON. As empresas podem e devem sim utilizar o código como um mecanismo de fidelizar e de sempre manter a sua imagem positiva. Ousadia. Criminoso sai da cadeia e é flagrado em furto de comércio no Copa Trabalho. O bandido que aparece nas imagens estava preso e havia saído da prisão há apenas 5 dias. Segunda-feira, 17 de setembro, o TVI Notícias está no ar. Olá, boa tarde. Prisão temporária acaba e 13 detidos durante a Operação Vostok são liberados. Eles foram soltos na tarde deste domingo. Entre os detidos estavam pecuaristas, empresários, o deputado estadual Zé Teixeira, o filho do governador Rodrigo Souza Silva e o conselheiro do Tribunal de Contas, Márcio Monteiro. Hoje, em Brasília, o último acusado se apresentou na sede da Polícia Federal. O corretor de gado João Ricardo, o polaco, é apontado como operador da propina e estaria jurado de morte. Os 5 dias de prisão temporária dele serão cumpridos em Brasília. A operação foi na última quarta-feira para desmontar esquema de pagamento de propina a membros do governo do estado em troca de incentivo fiscal. Foram 14 mandados de prisão e 44 de busca e apreensão. Tudo começou a ser apurado após a delação de empresários do frigorífico JBS. O lucro para o grupo seria de 67 milhões de reais e mais de 200 milhões de prejuízo aos cofres do estado. Sem atingir a meta, Campo Grande prorroga a vacinação contra o sarampo e a pólio por mais uma semana. Além da capital, mais 5 cidades ficaram com a imunização abaixo do esperado até o encerramento da campanha. O fim de semana foi de plantão nos centros de saúde 24 horas de Campo Grande. Agora, as doses continuam disponíveis até o dia 23. Nas mãos da pequena Sofia, de 3 aninhos, a carteira de vacinação. Ela foi ao posto do bairro Tiradentes com a mamãe e sabia seu compromisso ali. Vacina. A mãe da Sofia conta que não teve tempo durante a semana para levar a pequena para vacinar. É a correria do dia a dia, a gente não consegue vir, né? Mas agora a gente vai colocar em dia, só falta a de poli mesmo, o resto tá tudo certinho. Esta outra mamãe também demorou para levar o filho Lucas, de 4 anos, para a vacinação contra pólio e sarampo. Eu atrasei por conta de uma viagem, mas graças a Deus ainda deu tempo, porque não pode atrasar, né? E aí eu corri hoje, que eu cheguei ontem à noite, mas foi por conta disso. Mesmo atrasado não podia ficar sem. Não pode atrasar, a gente tem que vir trazer, é muito importante para as crianças estarem com a caderneta em dia, né? A meta da campanha em Campo Grande é atingir 95% das 47.500 crianças. A meta é 95% e tudo indica que o município não vai atingir esses 95%. Então, somente na segunda-feira, no final da tarde, nós podemos ter esse balanço, que a gente vai somar os 85% que tínhamos com o movimento dessa semana. A auxiliar de limpeza teve que dar um jeitinho para levar a filha mais nova, Yasmin, de 4 anos, para vacinar. Tive que faltar serviço para poder estar vindo. Porque até então a gente não tinha conseguido dar a vacina nela e hoje, né, felizmente tive que faltar para poder vir para trazer ela, para deixar a carteirinha em dia. 14 casos suspeitos de sarampo em Campo Grande foram notificados e 5 estão em investigação. Eu tenho reiterado isso diversas vezes, né?
falando da gravidade da doença, o que a doença pode causar até o óbito de uma criança. Então, é responsabilidade dos pais, é extremamente importante essas vacinas para essas crianças. Conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde, o que tem afastado os pais de trazerem seus filhos aqui para a sala de vacinação são muitas notícias falsas, os chamados fake news. São notícias realmente falsas, então a gente pede para que os pais não acreditem em notícias falsas, procurem as fontes seguras do Ministério da Saúde, porque até então o nosso PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, ele sempre foi um sucesso e por isso esses pais que estão aí hoje ainda não viram sarampo e pólio e nós não queremos voltar a ver. O candidato à presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles, cumpriu a agenda nesta segunda-feira em Campo Grande. Ele é o 6º presidenciável que vem à capital nesta campanha. Meirelles reforçou as medidas que pretendem tomar a relação à segurança na faixa de fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a Bolívia. O primeiro compromisso do candidato à presidência da República, Henrique Meirelles, foi um encontro com representantes do setor produtivo de Mato Grosso do Sul. Ele conversou com empresários na Federação das Indústrias. Meirelles ressaltou o seu principal compromisso é aumentar a confiança dos investidores no país, equilibrar as contas públicas e, principalmente, gerar pelo menos 10 milhões de empregos em 4 anos. Para o segmento do empresariado, defendeu a criação de imposto único. Nós vamos simplificar tudo isso, criando um imposto único de bens e serviços, que vai concentrar tudo, um pagamento simples e rápido. E depois faz-se a alocação para municípios, para os estados e para o governo federal. Numa primeira fase. Depois, com o corte das despesas, nós vamos diminuir o déficit, criar um superávit. Com o país crescendo, isto vai permitir cortar também impostos para a população, barateando o custo dos produtos, principalmente para aqueles de renda mais pobre. Quanto à segurança na região de fronteira, o candidato defende o uso da tecnologia com uma negociação diplomática firme para barrar os índices de criminalidade e a entrada de droga, armas e contrabando. A violência se combate, em primeiro lugar, com inteligência. Nós temos um satélite geoestacionário no Brasil, já em condições de funcionamento, que vai mapear toda a fronteira. Sabemos aí, principalmente aqui no caso de Mato Grosso do Sul, da grande extensão de fronteira seca, que é exatamente onde a presença da tecnologia e do satélite mapeando tudo é absolutamente fundamental. E, a partir daí, ações rápidas de policiamento da fronteira, de mobilização de policiais, de maneira que nós podemos bloquear completamente a importação de armamentos ilegais e o aumento da violência. Mas é necessário, sim, uma negociação diplomática firme com os países vizinhos. Não se pode ter uma segurança concreta, garantida e funcionando se nós temos a segurança de um lado só da fronteira. Nós precisamos ter dos dois lados da fronteira. Então nós vamos, sim, negociar com os países vizinhos, de maneira a que uma posição forte. O Brasil é um parceiro importante, comercial e político de todos os nossos vizinhos. Nós temos, sim, condições de fazer uma negociação justa, correta, mas defendendo o interesse da população brasileira. No próximo bloco, o Código do Consumidor completa 28 anos e a população está mais atenta nas irregularidades das relações de consumo. Nós voltamos em instantes. Vamos imaginar que esse bolo representa as riquezas do nosso estado. Isso aqui são os poderosos de sempre. Você acha justo que eles fiquem? Eu sou Humberto Amaduce, candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores. E no meu governo, os recursos serão utilizados para beneficiar quem mais precisa. Pode confiar. Humberto Peixe, governador! De segunda a sábado, fique na Band. Segunda,
Os desafios da vida no planeta selvagem. Terça. Não pensa que é fácil, não. É muita pressão. Vamos, já demorou pra vocês esses pratos. Vamos. 30 segundos eu chego com a massa. É só perder a paciência, hein? Masterchef Profissionais. Quarta. É dia de cinema. Quinta. Os militares e os gringos vão ficar sabendo quem é o Aurélio Casillas. Senhor dos Céus. Sexta. Venham curtir o show com a gente. A gente espera você. Aqui na Band. Vem, gente. Grandes shows. Música na Band. E no sábado, temos todo o poder do fogo. Steven Seagal. Justiça implacável. PSOL 50. Meu nome é João Alfredo, tenho 55 anos e moro há 25 anos em Ribas do Rio Pardo. Sou advogado especializado em Direito Público e Empresarial. Fui professor da Universidade Federal. Minha vice, Dina Freitas, reside em Terenos, onde se dedica ao apoio à agricultura familiar. Fui vice-prefeito de Ribas do Rio Pardo e renunciei, denunciando o prefeito e vereadores pelas irregularidades. Trabalho intensamente contra a corrupção. Somos a única opção diferente e não vamos fazer do nosso estado um balcão de negócio. Para governador, João Alfredo 50. Vote PSOL 50. Alegria, bate-papo, interatividade. O seu início de tarde está muito mais animado com o novo Shopping da Cidade. A maneira mais descontraída de ficar por dentro do que o nosso comércio tem de melhor. Para todos os gostos, para qualquer idade. Todo mundo assiste ao novo Shopping da Cidade. De segunda a sexta, das 13h15 às 14h15. Ao vivo na TVI. Quando foi governador, o Zeca do PT construiu 10 hospitais e reformou outros 51. Pra onde você olhar, o Zeca tem trabalho pra te mostrar. Durante os 8 anos do meu governo, nós cuidamos com muito carinho da saúde pública. Nem tudo foi feito, claro. Por isso que essa população mais humilde precisa mais do que nunca de um representante no Senado Federal. E eu quero ser o representante dessa nossa gente. De segunda a sexta, 8 da manhã, Café com Jornal. Olá, eu venho a você de cara limpa, sem superproduções, sem maquiagem, sem rodeios, sem meias-verdades. Em 26 anos de Ministério Público, sou lembrado por tirar crianças e adolescentes das drogas e das ruas, enviando-os ao caminho, onde pais têm autoridade sobre filhos e professores têm autoridade dentro da sala de aula. Eu sou Sérgio Arfucci, o seu senador número 200. De segunda a sexta, 8 da manhã, Café com Jornal. De segunda a sexta, 8 da manhã, Café com Jornal. Homem com 19 passagens pela polícia é flagrado cometendo furto 5 dias após sair da cadeia. O crime aconteceu nesse fim de semana no bairro Copa Trabalho. Por volta das 5 horas da manhã de domingo, o dono de um mercado no bairro Copa Trabalho foi acordado pelo sistema de segurança e pelo celular viu as imagens do ladrão. Após arrombar uma janela, o bandido entrou no mercado e as imagens gravadas pelo circuito de segurança mostram ele se arrastando pelo chão e depois procurando por dinheiro nas gavetas do caixa. As imagens mostram ainda ele tentando desarmar uma das sirenes do alarme que foi disparado pelo sensor de presença. Depois de destruir um dos alarmes, ele começa a procurar a outra sirene, que continua tocando. A polícia foi acionada e, quando chegou ao local, encontrou o assaltante escondido embaixo da banca de verduras. O ladrão foi autuado em flagrante por tentativa de furto. De acordo com o dono do mercado, que prefere não gravar entrevistas, o bandido que aparece nas imagens estava preso e havia saído da prisão há apenas 5 dias.
O comerciante suspeita também que o ladrão é o mesmo que entrou no mercado em junho deste ano e furtado R$200 em mercadorias. Nessa ocasião, o bandido teria entrado na casa ao lado do mercado e um homem de 73 anos teve o dedo mindinho decepado e cortes nas mãos ao tentar reagir ao assalto. De acordo com o empresário, o bandido tem 28 anos e 19 passagens pela polícia e estava preso após levar 3 tiros em outro assalto. Neste mês, o Código de Defesa do Consumidor completa 28 anos. É um instrumento para orientar as relações de consumo, evitando que as pessoas que compram ou contratam sejam vítimas de algum tipo de irregularidade. Segundo os órgãos de defesa, o consumidor mudou, está mais atento e proativo. Mas os setores que ainda insistem em desrespeitar o código são os mesmos. Veja na reportagem de Ida Garcia. Como diz a dona Maria, deu errado, tem que ir no PROCON para resolver pendência com a empresa que descumprir os direitos dos consumidores. Ela já reclamou de abuso de cobrança de telefonia. Empresas, principalmente de telecomunicações, são abusivas. E aí o que acontece? Você não tem condição de pagar, você tenta renegociar, você não entende, você é idosa, né? Aí você tem que vir no PROCON. A dona Maria coloca em prática exatamente o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, que está em vigor há 28 anos. Foi criado para garantir a boa-fé na relação de consumo, ou seja, entre fornecedor e cliente, para fazer valer a boa conduta neste cenário comercial, de quem vende e de quem compra. É o que reforça a presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Mato Grosso do Sul. O cliente precisa estar atento aos direitos e as empresas também têm seu papel para executar prestação de serviço e ganhar fidelidade. Hoje nós vemos que as empresas têm uma visão do Código de Defesa do Consumidor negativa, no sentido de o código é para me prejudicar. E, na verdade, essa visão ela poderia ser muito positiva. As empresas podem e devem sim utilizar o código como um mecanismo de fidelizar e de sempre manter a sua imagem positiva, fazendo um feedback negativo. Porque problemas, eles acontecem, mas pegar esse problema negativo e transformar num feedback positivo para o consumidor e, principalmente, fidelizá-lo. Mas ainda há um longo caminho para fazer valer de fato essa boa relação de consumo. Prova disso são as reclamações registradas no PROCON de Mato Grosso do Sul. Em 2017, foram 38 mil queixas. Este ano, de janeiro até setembro, chegou a 23.058 reclamações no órgão de defesa do consumidor. As campeãs são dos serviços de água e energia, agências bancárias e telefonia. Todas situações em que o consumidor busca amparo dos seus direitos. O consumidor, ele mudou. E continua mudando, porque o acesso à tecnologia, à internet, a celulares, tablets, dá ao consumidor muita informação e de modo, às vezes, até gratuito, né? Hoje em dia, se você tiver uma dúvida com relação a determinada situação, você pega o seu celular e pesquisa ali sobre aquilo, né? Então, está fazendo com que os consumidores sejam mais atentos e mais proativos também. Os consumidores hoje, além de serem consumidores, eles são praticamente fiscais, né? Do que acontece e deixa de acontecer no mercado. O superintendente do PROCON reforça que o consumidor está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor há quase 3 décadas e orienta sobre quais os órgãos que devem ser acionados caso o cidadão se sinta lesado. Nós temos o PROCON aqui, o nosso PROCON estadual tem 32 anos já de vigência, atende uma boa demanda, né? A gente sempre busca fazer um trabalho da melhor maneira possível. Nós temos a DECOM também, que é a Delegacia do Consumidor, o Ministério Público, a OAB, e agora temos também o PROCON Municipal, né? O PROCON Campo Grande, que está vindo aí para dar uma força para a gente. A presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB pontua a importância do cliente buscar efetividade no cumprimento do código. Independente do valor, o consumidor saiba que se ele
o sentimento de ser lesado, ele é muito intuitivo. Então, se ele sente que de algum modo foi prejudicado, é importante que procure sim a empresa. Primeiro de tudo, procure a empresa, procure o PROCON e sempre busque a orientação do advogado. Porque apesar do sentimento de ter sido prejudicado, ele ser intuitivo, é o advogado profissional capacitado e qualificado para dizer aonde ele foi lesado, como ele foi lesado e principalmente quais são os direitos que ele tem decorrente disso. Porque às vezes ele pensa que ele só tem direito a uma troca de produto. Ou ele só pensa que ele tem direito à devolução dos valores, quando na verdade ele tem muito mais direitos, muitas vezes até indenizatórios. E caso haja alguma conduta de má-fé na relação de consumo, Dona Maria lembra bem e dá recado de onde procurar ajuda. Então a gente tem que vir no PROCON. O PROCON não é bicho de 7 cabeças. Dado o recado. No próximo bloco, safra de soja 2018-2019. Plantio começa nesta segunda-feira. Fique agora com a previsão do tempo para amanhã. Bem que você gostaria de ter uma varinha mágica que te ajudasse a fazer dinheiro, né? Fala a verdade. Mas não é que existe? Até mais de um tipo, hein? E essa mágica tem nome, viu? Artesanato. E o mundo encantado, onde tudo pode acontecer quando você solta sua criatividade, é aqui, Monidai, o shopping do artesanato. Aqui só não precisa fazer mágica para comprar, sabe por quê? Sempre tem ofertas da semana para você aproveitar. E sem esse faz de conta que não entendeu, hein? Venha logo fazer parte deste mundo onde a gente cria e transforma com as nossas próprias mãos. Se você ainda não sabe artesanato, dá para aprender. Aqui na Monidai sempre tem curso. No site e nas redes sociais da loja tem todas as informações sobre as agendas. O tempo ideal para começar é agora. Já estamos na primavera aqui na Monidai. É tempo de deixar as suas ideias florescerem e descobrir o que o artesanato pode fazer por você. Olá, tudo bem? Sou professora Marileide, candidata a deputada estadual 20.222. Estou aqui para representar a classe dos professores convocados, efetivos e os funcionários administrativos, por melhores salários, auxílio alimentação, para que possa ter uma qualidade de vida melhor. Juntos somos mais fortes. 20.222 com Júnior Mock, governador 15 e Moca, senador 151. Conheça nossos deputados estaduais. Sou o deputado Amarildo Cruz. Defendo política com transparência, desenvolvimento sustentável e Estado socialmente justo. Vote Amarildo Cruz, número 13013. É 13! Eu não aguento mais as coisas do jeito que estão. Eu estou fazendo a minha parte. Para melhorar, tem que ser o companheiro Corumbá. E juntos somos a esperança. 13713. É 13! Nesta eleição, vote PT, vote 13. Chegou pra pôr ordem na casa, com coragem e determinação. Futuro governador. É ele mesmo. Segurança, emprego e educação. Amada mudança. Ele ama nosso estado, nossa terra, nosso chão. Vai lutar por nossa gente, é 12 no coração. Quem tá chamado desse de longe? É juiz Odilon, é juiz Odilon. Este sim é ficha limpa, Odilon é cabra bom. Que tal uma renda extra? Seja uma revendedora Segunda Pele e pague só o que vender. Comissão de até 40%. Cadastre-se no site ou pelo WhatsApp 992149878. Segunda Pele Lingerie, a primeira em moda íntima. 2 lojas em Campo Grande. Como na crise não dava para fazer tudo o que precisava, foi preciso ouvir os prefeitos e ver o que era mais importante para cada cidade. Só aqui derrubou 5 casas. E eu tinha fé que o governador dava conta do recado. Eu tenho um irmão que falou, Décio, isso aí nunca mais vai tapar, só você mudar daí. Falei, não, eu tenho fé. É, seu Décio. Com fé e, acima de tudo, muito trabalho, nós conseguimos recuperar totalmente a Vila Alta e o Jardim Paraíso.
Reinaldo 45. Pra frente com responsabilidade. Vamos falar de agricultura. Produtores rurais de Mato Grosso do Sul dão a largada para a safra de soja 2018-2019. O plantio começou oficialmente nesta segunda-feira. Após o período de vazio da soja, a expectativa é de plantar 3 milhões de hectares, 4% a mais que na última safra. Com isso, a produção pode chegar a 10 milhões de toneladas. No ano passado, a safra já tinha sido considerada recorde, com 9 milhões e 600 mil toneladas, um acréscimo de quase 12% em relação ao ano anterior. De acordo com o sistema FamaSul, os números positivos são resultado do investimento dos produtores rurais em parceria com a comunidade científica. Neste sábado, 15 de setembro, foi Dia Mundial da Limpeza. Para marcar a data, milhares de pessoas em todo o mundo realizaram mutirões para limpar áreas públicas. Em Campo Grande, a ação não passou em branco. Aqui o esforço concentrado foi no Centro de Educação Ambiental Imbiruçu, na Vila Popular. E ali tudo foi possível graças ao empenho dos voluntários. A ideia é limpar o mundo e despertar a consciência nas pessoas sobre o destino do lixo produzido. A quantidade de resíduos urbanos tem crescido de maneira acelerada. São milhares de toneladas de lixo produzidas por ano. Em Campo Grande, o mutirão do Dia Mundial de Limpeza aconteceu no Parque Imbiruçu. O objetivo dessa ação no dia de hoje, além da gente promover o recolhimento, né, do lixo descartado de forma irregular no meio ambiente, nós queremos promover essa ação de conscientização da população, principalmente da população mais jovem. Em grupos, eles saem percorrendo pelo Parque do Imbiruçu recolhendo lixo. O Dia Mundial da Limpeza acontece pela primeira vez no Brasil. São mais de 300 cidades, incluindo todas as capitais. O objetivo é conscientizar o destino final do lixo. A prática dessa ação, nós iremos distribuir os grupos, as pessoas em grupos, e manualmente, todos com luvas em mãos, né, nós vamos distribuir. Cada um irá pegar um pouquinho do lixo que encontrar no meio do caminho de forma manual para a gente poder tirar do meio ambiente. O evento contou com vários segmentos, desde empresas, grupos religiosos, universitários, todos engajados em retirar do meio ambiente o que não faz parte da natureza. O movimento nasceu na Estônia em 2008 e não demorou para ganhar o mundo. O principal personagem desta ação é o voluntariado. Participaram mais de 150 pessoas na manhã do sábado. São elas que mostram que a gestão do lixo é um trabalho compartilhado. A população ela tem que entender, tem que ter esse parecer de demonstrar a todas as pessoas que estão ao redor a importância de não jogar o lixo, de sempre colaborar com o meio ambiente. O lixo é um problema de todos e, de acordo com a coordenadora de educação ambiental da Solurb, é preciso que as pessoas despertem para este problema. A maioria do lixo produzido é doméstico e acaba sendo descartado de forma inadequada. Quem adquire e produz o lixo é o consumidor individualmente, dentro das suas decisões individuais. Então, se é individual, eu compro o que eu quero, só que tudo hoje vem embalado, ensacado, encaixado, engarrafado. Então, você adquire e paga por aquela embalagem. Então, essa consciência, ela deve ser despertada por si só, né? A nossa tentativa é sensibilizar, trazendo a problemática ambiental que esse lixo pode trazer para a natureza, o caminho social e econômico que é a destinação correta para o material reciclável, né, que Campo Grande hoje tem 100% de coleta seletiva, e o problema também que nós temos de saúde pública. Vale ressaltar que o lixo é um problema não só do município, mas de todos. Juntos conseguiremos deixar o mundo para as futuras gerações. Não é mesmo, João? A importância é de não poluir o ambiente na terra, no ar e nem na água. E o TVI Notícias fica por aqui. Você pode rever as principais reportagens dessa edição na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Obrigado pela sua companhia e até amanhã neste mesmo horário.